Olá, meu nome é Vanessa. Desde o início do semestre, eu sou professora da área de literatura da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Passos. Infelizmente, as circunstâncias impediram que nos conhecêssemos melhor. Este vídeo, nesse sentido, é uma apresentação do meu itinerário de pesquisa, oferecendo a todos e a todas uma reflexão sucinta a respeito de alguns caminhos possíveis para o estudo de literatura. Além disso, tal vídeo é um gesto de afeto, uma tentativa de chegar até vocês, de estabelecer laços de confiança, de respeito e de afeto. Enfrentamos, é claro, a situação de maneiras muito particulares, né? Alguns devem preferir o distanciamento, né, do mundo acadêmico, né? Outros devem desejá-lo, inclusive. É importante que se diga que este vídeo ele foi pensado pelos professores do curso de letras não para desrespeitar as individualidades, né? Mas para tentar, com a delicadeza que o momento exige, encontrar meios para não nos sentirmos tão sozinhos. Então, vamos lá. Bom, ao longo do meu itinerário de pesquisa, né, do doutorado ao pós-doutorado, isso foram alguns anos de estudo, eu mobilizei perspectivas metodológicas e teóricas específicas para os problemas e objetivos definidos em cada pesquisa. Isso evidencia, entre outros aspectos, algo muito importante, sobretudo para aqueles interessados e interessadas no estudo de poesia. São inúmeras as possibilidades de estudo e pesquisa envolvendo poesia. Eu organizei a minha fala procurando mostrar como uma pesquisa voltada para a obra de um poeta pouco conhecido e mesmo pouco estudado pode fornecer elementos importantes para a crítica e a história da literatura no Brasil, né? Revelando aspectos significativos acerca da dinâmica da modernidade e do modernismo no Brasil, especialmente do modernismo no Rio de Janeiro. Bom, como perceberão, o meu itinerário de pesquisa ele envolve objetivos diferentes. Para tanto, eu vou dividir a minha fala em dois momentos. Num primeiro momento, eu vou me dedicar a uma apresentação a respeito do poeta Dante Milano, né? E do meu percurso de pesquisa do doutorado ao pós-doutorado. Em seguida, né, no segundo momento, eu indicarei qual foi a proposta da minha pesquisa de pós-doutorado e apresentarei algumas notas sobre os objetivos dessa pesquisa e o seu desenvolvimento, né? Eu terminei meu pós-doutorado no início de 2019, mas eu continuo trabalhando nessa pesquisa. Então vamos lá, né? A obra do Dante Milano que eu estudei, ela se chama Poesias, né? E ela foi editada pela primeira vez em 1948. O nome do poeta, né, é Dante Milano. Eu estou mostrando aqui para vocês uma edição, né, que ela reúne, ela é poesia e prosa, porque ela reúne mais do que os poemas, né, que foram publicados em 48. Essa aqui é uma edição que foi publicada em 1979, né, e foi com essa edição que eu trabalhei, né, já que tem outras edições disponíveis, né. Bom, então eu começo dizendo que essa obra, Poesias, né, o nome
poesias, é isso mesmo, só poesias. Foi uma obra publicada, editada pela primeira vez em 1948, né? E ela posiciona o Dante Milano no que eu poderia dizer como no conjunto dos grandes poetas brasileiros da década de 1930, né? Tratava-se da aparição de um velho novo, né? Como destacou Hugo de Figueiredo, que era um pseudônimo do Carlos Drummond de Andrade, em Retrolâmpago do Modernismo, né? Que foi publicado, um texto publicado em 1952 no Correio da Manhã. Quem era o Dante Milano? Né? O Dante Milano ele integrou os grupos modernistas cariocas que reuniram indivíduos importantes como Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, Cândido Portinari, de Cavalcante, Jaime Ovalle, entre outros. Né? O seu nome, assim como de seu irmão Atílio Milano, ele figurava nos periódicos do Rio de Janeiro associado ao jornalismo, à poesia, às sociabilidades intelectuais. No ano de 1935, o Dante Milano organizou, na então capital da República, a primeira antologia brasileira, né, de poetas modernos. Teimando em se manter inédito e conhecido por seu retraimento, né, segundo expressões usadas pela crítica, a Dante Milano não se incluiu entre os poetas selecionados na sua antologia de poetas modernos, né, confirmando uma espécie de aversão à popularidade. Nas décadas de 1940 e de 1950, Dante Milano publicou poemas, traduções e textos de natureza crítica marcados ora pela simplicidade, pela fluidez dos argumentos, ora por exposições e discussões mais meditadas sobre literatura, em suplementos de periódicos como Autores e Livros e Letras e Artes, né? Ambos, né, suplementos que foram veiculados no jornal Amanhã e no Boletim de Ariel, mensário crítico bibliográfico Letras, Artes e Ciências. Bom, esse percurso descrito, né, en passant, justifica, né, porque o Hugo de Figueiredo, né, o Carlos Drummond de Andrade, referiu-se a Dante Milano como um velho novo, né? A leitura dos jornais cariocas do período explicita que a obra milaniana, né, a obra de Dante Milano, foi esperada e comemorada ao menos por alguns de seus pares, como destaquei na minha tese de doutorado, Crise e Resolução, a poesia de Dante Milano. A minha tese eu publiquei ela em 2019 pela editora Intermeios, né, essa editora aqui, e esse livro estará na biblioteca disponível para vocês, ok? Na biblioteca da UENG Passos, né? Bom, conquanto tenha participado dos grupos cariocas no primeiro tempo do modernismo brasileiro e compartilhado experiências propostas pela vanguarda brasileira, o Dante Milano se identificou com o movimento preservando, né, o que o Manuel Bandeira chamou de uma certa autonomia pessoal, né? A compreensão, né, de Dante Milano, desse poeta carioca, de que a índole da língua portuguesa brasileira é avessa a qualquer fraseologia culta e artificial, né, palavras dele, deriva dessa partilha de experiências com esse primeiro tempo do modernismo brasileiro. Né? Tal percepção se converteu em procedimento fundamental de sua obra, né, poética, e distanciou Dante Milano da poesia produzida nos anos 1940, né, embora Dante Milano tenha publicado, né, poesias apenas em 1948. Por outro lado, né, procedimentos compreendidos como específicos do primeiro tempo do movimento modernista não são empregados por Milano. No final da década de 1930 e ao longo da década de 1940, a atenção à função social da arte, a reflexão mais contundente
a respeito dos rumos da arte e da sociedade naquela circunstância histórica se acentuaram na produção milaniana. Aqui, né, quando eu falo de circunstância histórica, né, é só lembrar, né, que o início do século XX ele transcorreu combinando guerras mundiais e conflitos internos, desculpe. No Brasil, o curso dos anos de 1930 e 1940, os confrontos internos e as discussões instauradas a respeito da debilidade do desenvolvimento do país e das acentuadas crises sociais, econômicas e políticas culminaram, né, no estabelecimento de um Estado autoritário, né, chamado Estado Novo, vigente entre 1937 e 1945. Bom, inclusive, essas reflexões vocês podem encontrar na minha tese de doutorado que eu falei, que quem quiser procurar também para baixar, né, no portal de teses da USP pode consegui-lo, né? Bom, só fiz um parêntese aí para explicar um pouquinho dessa ideia do que circunstância histórica era essa. No outro âmbito, em artigos e cartas, avultam juízos críticos de oposição ao hermetismo, à pureza da linguagem poética e ao alinhamento social, questões incompatíveis com o projeto do poeta carioca. Bom, Dante Milano, portanto, ele se distancia em termos estéticos, sociais e políticos da poesia realizada pelos chamados, abro aspas, poetas de 45, fecho aspas. A partir de soluções estéticas próprias, o poeta conquistou uma estética livre de recalques e de academicismos, tanto quanto desfrutou de procedimentos e coordenadas condizentes com a melhor poesia moderna, né? Enfim, nesse sentido, poesias como inclusive sintetizou Sérgio Buarque de Holanda, né, num artigo dele de 1949, o título do artigo é O Mar Enxuto, né? Então ele sintetiza, né, com essa imagem, né? Ou seja, seria a poesia seria um verdadeiro mar enxuto, né? Profunda, ampla, abismal e paradoxalmente ela seria exígua, condensada, árida, desesperada e singela, né? Para leitores como eu, né, a obra milaniana ela é capaz de promover múltiplas sensações e sentimentos, né? Da comoção à aflição numa única obra, né? A simplicidade de poesias, né, aproxima, em termos gerais, da poesia de Manuel Bandeira, mas o modo, né, do autor, o modo espontâneo do autor de libertinagem, inexiste em Milano, né? O Paulo Mendes Campos, em 54, ele sugere, né, que se designe essa simplicidade como uma simplicidade laboriosa, né? Uma simplicidade construída pelo poeta carioca. No meu modo de ver, é uma simplicidade distinta, né? Porque é inseparável de uma poesia que encontra a sua singularidade na crise, né? Na perplexidade, na tensão, né? Bom, não obstante o seu indubitável valor, poesia goza ainda de um lugar sui generis, né? Ela é declarada repetidamente, né, como importante para alguns grupos específicos, né? Mas obteve a pouca atenção da crítica especializada desde a sua publicação. O poeta, por sua vez, ele é quase desconhecido do grande público, né? Situação que chamou a atenção de nomes importantes da literatura brasileira e que ainda não foi alterada. Bom, enfim, passadas aproximadamente 7 décadas, né, desde a sua publicação, a Poesias continua sendo um livro, né, de poucos leitores, né? Basta lembrar, por exemplo,
a quase inexistência de estudos acadêmicos integralmente voltados para a obra de Dante Milano, né? Bom, um dos conjuntos mais impactantes de poesias, né, uma seção de poemas, se chama Terra de Ninguém. A violência imagética, os jogos sinestésicos, a brutalidade sonora, os seres fragilizados, fragmentados e impotentes, o tratamento conferido à guerra são todos elementos explorados nos poemas, né? A Dante Milano problematiza dicotomias e sarcasticamente critica, né, o mundo engendrado e mantido pela razão, né? O sujeito lírico expõe nessa sessão alguns dos mais marcantes e cruéis resultados dessa crise, né, advinda dos conflitos entre países e dos enfrentamentos em cada sociedade, né? Bom, outra reflexão que me parece importante, né, é que eu vou tentar ser mais direta. Eu posso dizer o seguinte, que talvez uma das forças da obra está na constituição desse sujeito lírico em colapso, né, em constante autorreflexão, né. Há um flerte na obra com a autodestruição, com o suicídio, né, expondo uma espécie de inutilidade de existir, mas também é permanente a ideia de que não existe, que essa inutilidade ela não se resolve na desistência absoluta, né? Então, a gente poderia dizer que esse sujeito é ele mesmo um recurso de crítica, né? Não apenas à sociedade, mas ao próprio sujeito moderno advindo do esclarecimento, né? Bom, uma outra questão que eu acho que é interessante, né? Então, ao invés de se entregar a essa reflexão e ao extermínio dessa diversidade interior, o sujeito lírico ele se apropria da razão como instrumento crítico do mundo e extravasa suas pulsões, né? Problematizando o mundo que o circunda em processo de degradação. Então, a gente poderia dizer aqui, né, com uma leitura, inclusive dialogando com Adorno, né, que o antagonismo crítico do sujeito lírico não elimina a capacidade do mundo afetá-lo. Bom, esses argumentos e outros, né, que passei bem, né, foi bem por cima, né, superficialmente, foram desenvolvidos na minha tese, como eu disse, né? Minha tese foi defendida, eu defendi em 2004 no Departamento de Teoria e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, né? E o que eu digo é que nessa obra o que eu fiz foi estudar, né, poesias, a obra do Dante Milano, mas eu estava dedicada a uma avaliação crítica e estética de poesias, né? Então eu procurei evidenciar a complexidade da obra, eu procurei indicar algumas das suas forças, alguns dos seus enigmas, claro que sem nenhuma pretensão de esgotar a obra, né? E eu busquei ainda definir um pouco as particularidades e compreender a historicidade da obra milaniana, né? Para isso, né, eu efetuei, num período de elaboração da tese, além do cotejo das edições, né, da obra poética milaniana, né, não há só uma edição, né, de poesias, mas há outras edições, desde a primeira edição. Então eu comparei, fiz um estudo das mudanças, por exemplo, nos poemas, enfim. Eu realizei uma longa pesquisa em acervos e em periódicos. Também viu, foi só uma tocinha. O resultado da pesquisa, ele indicou a existência de documentos esparsos, documentos pouco acessíveis, inéditos, que estavam de alguma maneira espalhados, né, por institutos de pesquisa,
bibliotecas, arquivos públicos e arquivos particulares. Então, o meu projeto de pós-doutorado, que se chama Arquivo Dante Milano, projeto de uma edição, ele diz respeito a esses materiais que eu encontrei durante o doutorado, mas que eu não trabalhei com eles, né, diretamente com eles. Então, o arquivo Dante Milano, né, o projeto de uma edição que é o meu o título, né, do meu pós-doutoramento, ele se constitui como uma proposta de coleta, organização e divulgação em livro de textos escritos por Dante Milano e sobre Dante Milano, entre as décadas de 1920 e 2000, publicados em livros, periódicos diversos e disponíveis em acervos. Essa pesquisa, ela também foi desenvolvida no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, né? Também sob a orientação da professora Yumna Maria Simon e com financiamento do Programa Nacional, né? Quer dizer, no caso do meu pós-doutorado, foi o financiamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado, PNPD-CAPES, né? No caso do mestrado, foi CNPq. Bom, esse recorte, né, desses documentos, né, o período ele abrange desde a escrita dos primeiros poemas até a publicação da última edição de poesias, né? Trata-se de um conjunto de materiais, portanto, como eu disse, inéditos, né? Inéditos, esparsos ou apenas pouco acessíveis, né? Também há comentários críticos, traduções, entrevistas, a fortuna crítica. Bom, como eu acabei de falar, né? Essa proposta, ela derivou da pesquisa desenvolvida durante o período de elaboração da minha tese de doutorado, né? E é claro que foram propostas diferentes, né? Como eu expliquei. Na tese de doutorado foi uma avaliação crítica e estética de poesias. No caso do pós-doutorado, a minha proposta, que eu ainda continuo trabalhando nesse material, é uma proposta de compilação de materiais diversos, né, encontrados em inúmeros lugares, né. Então, e isso também eu devo não só a eu ter percebido, mas também a minha orientadora, né, que foi muito importante nesse sentido de me alertar para o potencial, né, de uma pesquisa que se dedicasse a documentos inéditos, esparsos e pouco acessíveis. Bom, quais foram os objetivos que orientaram essa pesquisa de pós-doutorado? E aí vocês vão ver que, vão perceber que foram muito pontuais, né? Então, o primeiro deles foi restabelecer e disponibilizar um conjunto de materiais de sobre Dante Milano, que eu imagino que a maioria de vocês, inclusive, não conhece, que até o momento permanece, né, inédito, esparso ou pouco acessível, né? A contribuir para o reconhecimento e para a divulgação de um grande poeta brasileiro, né, e crítico, que permanece até hoje, né, como anotou Paulo Mendes Campos em 1972, ainda na penumbra, né. Outro objetivo foi colaborar para a compreensão da obra poética de Dante Milano, né, na medida em que, se entregando a esse exercício crítico, redigindo cartas, propondo versões de poetas escritos em outros idiomas, refletindo sobre questões de técnica e composição literária, e mesmo problematizando o lirismo moderno e sua relação com o mundo social, a Dante Milano fornece chaves importantes a respeito da própria poesia, mas não apenas. Colabora também para a interpretação de outros autores brasileiros e internacionais, revelando aspectos significativos acerca da dinâmica da modernidade e do modernismo no Brasil. Pois bem, a
Outro objetivo, né, é apresentar a recepção crítica da obra, né, como ela foi percebida desde a sua publicação até o presente, né. Atualizar essa fortuna crítica, né, viabilizar investigações a respeito do vínculo do Dante Milano com o modernismo brasileiro, a fornecer elementos para a crítica e história da literatura no Brasil, né? E aí, né, um aspecto que eu acho importante, que é cooperar com estudos voltados à pesquisa em arquivos e o acervo de escritores, envolvendo materiais diversificados, né? Também as relações entre imprensa e crítica literária brasileira e aos trabalhos dedicados à publicação de edição de autores modernos, né? Me parece que o trabalho a pesquisa em arquivos, em acervo de escritores, ela ainda é pouco conhecida por parte dos alunos, né? Pelo menos eu percebi isso. Então, essa é uma possibilidade muito interessante, né? De trabalhar com arquivos e acervos de escritores, né? Então, como deu para perceber, se durante a minha pesquisa de doutorado eu procurei por encaminhamentos e coordenadas que fundamentassem uma proposta de leitura da poesia de Dante Milano, né, em diálogo com autores como Theodor Adorno, Antônio Cândido, Robert Schwartz, né, cujas formulações colaboraram para a interpretação da específica sedimentação das histórias, das experiências sociais e históricas em poesias, no pós-doutorado eu me pautei nos estudos filológicos, né, na crítica textual, levando em conta a discussão constante acerca da edição de obras modernas e as contribuições da crítica genética. A pesquisa, então, ela foi orientada por algumas etapas, né? A coleta, a localização e a coleta desses materiais, depois o estudo e a comparação das variantes para a definição das referências, matrizes e o estabelecimento do texto, depois a preparação do texto para ele ser publicado, a elaboração de notas, né? Além do texto crítico introdutório, a, depois a revisão final desse conjunto e a preparação para a publicação. Desde o início, né, uma questão importante, eu acho que para quando a gente pensa numa pesquisa, é que a gente deve pautar a nossa pesquisa numa metodologia segura, mas ela não pode ser inflexível aos achados, né? Então, foi isso que cada vez que eu encontrava um novo documento, né, eu repensava, inclusive, as sessões, né, desse livro arquivo e bom, é, depois de passar, né, só para vocês saberem mais ou menos, né, onde eu fui pesquisar, né, muitos lugares, né, estão no Rio de Janeiro. Então, eu fui na hemeroteca da Biblioteca Nacional, tanto no acervo físico, como também no acervo digital, né? Não fui, não precisei, né? A Fundação Casa de Rui Barbosa, o Museu Vila Lobos, a Academia Brasileira de Letras, isso no Rio de Janeiro. Em São Paulo, né, a Biblioteca Mário de Andrade, o Instituto de Estudos Brasileiros, né, o IEB, o USP, em Belo Horizonte, o acervo da Henriqueta Lisboa, né, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, além de outros acervos, né, outras fundações, enfim, outras bibliotecas que eu tive acesso e que é só para vocês terem uma ideia. Bom, como resultado final, o que eu fiz foi elaborar esse livro-arquivo, que eu ainda não publiquei, mas que eu espero publicar em breve, porque ainda estou trabalhando um pouco nele, né? Para que essa obra literária do Dante Milano, mas também todas esses, né, tanto a poesia quanto a prosa,
ela fique disponível, né, para leitores do Dante Milano, mas também estudiosos interessados, né. Então, eu sempre lembro, né, que o Arquivo Público do Estado de São Paulo eu não falei, a Biblioteca Brasiliana da USP também não falei, enfim, foram. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho em arquivo é um trabalho que conta com a participação de muita gente, com a ajuda de muita gente, né? Então, é uma questão importante. Bom, o que eu queria apresentar para vocês era isso, né? Como a minha, o meu percurso de pesquisa foi esse. Eu trabalhei com a poesia do Dante Milano e depois tenho trabalhado, né, com fortuna crítica, tenho trabalhado com esses textos esparsos, textos que parecem crônicas, mas também ensaios críticos. E essa trajetória ela me fez, né, por conta dessa trajetória, eu selecionei 5 temas para orientação, né? Crítica à história literária, formas e gêneros literários, né? Lírica e sociedade, poesia brasileira dos românticos à literatura modernista e poesia moderna, né? Então eu queria dizer para vocês muito obrigada pela atenção. Talvez eu tenha me prolongado um pouco, mas eu procurei falar um pouco mais, de modo mais pausado, para que vocês me entendessem. Ah, é, eu espero ajudá-los, ou pelo menos deixar. Eu, da minha parte, pelo menos eu estou me sentindo menos sozinha, mas eu espero que, de algum modo, vocês tenham se sentido abraçados, né? E se alguém se interessar, quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo meu e-mail. É isso. Fiquem todos e todas muito bem. Um grande beijo. Até logo.